Oi gente, tudo bem? Eu sou Simone Murari, sejam bem-vindos ao meu canal Simone em Portugal. Hoje nós vamos conversar sobre escolas. Qual a melhor época de se matricular o seu filho e reprovar ou não? Eis a questão. Eu decidi fazer um vídeo sobre esse assunto porque alguns pais estão me perguntando: Simone, qual a melhor época? Quando que eu devo chegar em Portugal? E devo reprovar ou não meu filho? Qual que é o melhor? Que ele faça de novo a série? Então o que eu decidi fazer? Vou fazer um vídeo dividindo a minha experiência e dando a minha opinião para que eu então consiga dar uma norteada aos pais. Qual a melhor época de se chegar? Por conta das épocas de matrícula, essa seja a mais ideal, esta seja a mais adequada, que isso pode ser de julho até o início das aulas. Neste período você poderá não ter tantas dificuldades em encontrar vagas, todos esses problemas quando chegam fora deste período. Então chegar no período de matrículas já é um bom ponto. Consigo ir de julho a setembro. Eu infelizmente terei que ir mais para o final do ano. Eu tenho alguma outra opção? Eu vou contar então o que eu fiz na minha experiência. Assim que nós conseguimos o nosso visto, a gente já então tinha a certeza que iríamos imigrar. E nós decidimos que as crianças poderiam terminar aquele ano escolar para que eles não perdessem o que eles já haviam estudado. E de acordo com uma orientação de uma amiga que mora aqui, que se as minhas crianças estivessem matriculadas até o final do ano, entre novembro e comecinho de dezembro, poderia haver a chance deles não reprovarem. Eu fui até a escola no Brasil, conversei com a coordenação, expliquei toda a situação e eles então aceitaram nos ajudar. O que foi isso? Eles anteciparam as provas finais. Então aquelas que iriam acontecer no final de novembro, porque a escola deles terminava na primeira semana de dezembro as aulas, eles anteciparam praticamente um mês. Então foi um período bem corrido, as crianças fizeram no final de outubro, comecinho de novembro, todas as provas finais, para que eu então pudesse ter o histórico escolar de conclusão daquela série. Então deixa eu explicar um pouco melhor. Um filho estava no primeiro ano e o outro filho estava no quarto ano. Eu esperei que eles concluíssem para depois imigrarmos. Então o que a escola me deu? Os históricos escolares de conclusão de um filho do primeiro ano, então ele poderia ingressar já no segundo ano, e do outro filho de conclusão do quarto ano, que ele poderia ingressar no quinto ano. Chegamos aqui em Portugal na primeira semana de novembro e já fomos correndo matricular as nossas crianças nas escolas. E então me foi perguntado: você quer que os seus filhos repitam a série, por exemplo, o meu menor repita o primeiro ano e o meu maior repita o quarto ano, ou você deseja que eles já sigam nas próximas séries porque eles já tinham no histórico escolar a conclusão do primeiro aninho no Brasil e do quarto ano no Brasil? Espero que eu tenha ficado um pouco claro. Eu escolhi que eles iriam seguir, tá? Os dois. Vivendo isso, gente, hoje eu tenho uma outra opinião. Lembrando que isso pode não ser regra, vai depender muito da escola que o seu filho estiver matriculado. Se eles tivessem notas boas até o final daquele período, eles então poderiam ser aprovados. Já numa outra situação de uma amiga que chegou em janeiro, então o filho dela reprovou, mesmo com boas notas, ele ingressou no quinto ano em janeiro, ele terminou o ano aqui em Portugal, então quando chegou em junho ele foi reprovado por conta dele ter perdido o primeiro período. Lembrando que aqui as aulas começam em setembro e terminam em junho, né? Então, como ele chegou em janeiro, ele tinha chegado no período posterior àquele limite aceitável, que já não aconteceu comigo, por exemplo. Como eu cheguei no começo de novembro, conseguimos contemplá-las neste período de aderência, onde eles não foram reprovados. Então, dicas, né? Devido a esta minha experiência e de outras experiências que eu vi de pessoas conhecidas, o que eu posso hoje dividir com vocês? O seu filho estuda em escola pública no Brasil? Se sim, eu acho que você deve repetir a série aqui. Então, mesmo que ela tenha concluído, por exemplo, o terceiro aninho no Brasil, quando chegar aqui, não a coloque no quarto, coloque no terceiro, porque ela é pequena. Essa transição para esses que são menores, ela é muito forte e pode ter muitos conteúdos que ela ainda não tenha visto. E isso pode prejudicá-la. Então, o seu filho veio de uma escola privada. Eu sugiro que façam como eu.
Eu não reprovei. O meu mais velho, que então terminou o 4º ano no Brasil e começou o 5º ano aqui, exigiu-se sim mais atenção na matemática, porque haviam matérias que aqui as crianças já haviam aprendido e no Brasil ele não tinha aprendido ainda, mas houveram outras que no Brasil ele já tinha aprendido e quando estava aqui ele acabou revendo, né? Então ficou muito similar, mas exigiu um pouco dele sim, exigiu uma certa dedicação com a matemática. Nas demais matérias, gente, sem nenhum problema, tanto que ele ganhou o diploma de mérito de melhor aluno da sala, né? Uma criança que havia perdido 2 meses e meio de aula e mesmo assim ainda se saiu super bem. Então isso é uma análise que você, pai e mãe, tem que fazer. Como que é o seu filho? Hoje, então, ele estuda numa escola privada, numa boa escola, né? Ele é uma criança com muita desenvoltura, muito adaptada, é uma criança de fácil assimilação. Ele não apresenta nenhuma dificuldade, aquelas que a gente tem que ajudar em casa, porque a criança não tem fixação. Ele é uma criança normal, é uma criança ativa. Se o seu filho estiver dentro deste perfil, eu te sugiro que terminou a série no Brasil, dê continuidade na próxima série aqui em Portugal, que você apoiando, ajudando em casa, neste começo, até ele pegar o ritmo, pegar bastante assimilação do ouvido, porque aqui, gente, mesmo sendo a língua portuguesa, as crianças, pelo menos as minhas, tiveram algumas dificuldades de interpretação, principalmente na prova, né, o que pede a prova, enunciado de prova, porque é diferente, a gente não pode esquecer que a gente está num novo país. Mas eu daria, sim, continuidade à série seguinte. Se o seu filho, mesmo vindo de escola privada, ele tenha concluído a 1ª série no Brasil, então continuaria a 2ª série aqui em Portugal. Eu também repetiria. Eu faria a 1ª série aqui em Portugal novamente. Por quê? Gente, o alfabeto, a escrita do alfabeto é diferente. Tem várias letras que se escrevem diferentes, quais aquelas que eu, por exemplo, fui alfabetizada, das quais os meus filhos foram alfabetizados no Brasil. Então, elas são escritas de uma forma diferente. É curioso, né? Mas isso é fato. Então, a criança ela vai ter que reassimilar muita coisa e ela é muito nova. Ela acabou de ser alfabetizada. Meu filho, quando estava no 1º ano, ele foi alfabetizado com a letra de forma, a letra bastão, né? E no 2º ano que realmente o manuscrito iria se intensificar. E quando meu filho chegou aqui, então ele conhecia muito pouco da escrita manual, por conta da própria didática. Aqui as crianças são alfabetizadas tudo junto. Então, letra de forma e letra manuscrita. Quando meu filho chegou, ele se deparou com uma realidade que ele chocou, porque ele não conhecia. Então, muitas letras diferentes, a escrita diferente, e ele não sabia ainda como escrever de forma manual, né? Então, foi assim uma avalanche de novidades que ele acabou sofrendo um pouco, isso eu não posso negar. Ele acompanhou? Acompanhou, gente. Eu tive que ajudar bastante em casa, eu tive que dar bastante suporte, principalmente emocional, mas o caso dele é um caso à parte. Vamos falar de uma criança que não teve problema com a escola. Ela só vai realmente chegar com uma didática diferente. Na minha opinião, se o seu filho é pequenininho, eu retornaria à série anterior. Eu faria assim de novo para ele começar já nessa nova didática, nesse novo ambiente escolar, para que ele não tenha nenhuma perda. Então, se for pequenininho de uma escola privada, eu retornaria. Se for pública, com certeza, né? E se a criança for maior, ele vai então precisar de um certo apoio na matemática, mas eu não vejo grandes diferenças se seu filho for uma criança estudiosa, for uma criança aplicada, né? Eu não vejo grandes dificuldades não. Vamos então falar sobre a secundária, sobre o colegial. E aí, Simone, e os maiores? A mesma coisa, se o seu filho for aplicado, né, um pré-adolescente que goste de estudar, que realmente se envolva e se dedique, eu também não vejo grandes problemas. A única dificuldade poderá ser em relação aos idiomas. Do 3º ano até o 6º é o inglês, a partir do 7º já se escolhe outro e do 10º ano para frente se escolhe outro. Pode ser que a criança tenha alguma dificuldade nesse sentido, mas nada que, se você não se aplicar, não estudar, não se dedicar mais nessas disciplinas, você não vai ter sucesso, né? Então eu também não retornaria à série anterior, eu daria sequência. Lembrando, gente, que isso é pessoal, isso é relativo, né? Depende muito de cada criança, de cada família. Então, não estou dizendo aqui o que é certo, o que é errado, se reprovar é errado, se não reprovar.
Não, estou dizendo aqui como foram as minhas experiências, então fica aqui a minha opinião. Se já tem alguma mãe que acompanha o meu canal e que possa deixar aqui embaixo nos comentários qual foi a sua experiência, você reprovou seu filho, qual foi a sua escolha e qual foi o retorno disso, para que a gente possa então interagir. Então, gente, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Se curtiram, deem um like, subscrevam no meu canal, cliquem no sininho para os próximos vídeos e até a próxima.